Paz seja convosco, irmãos. É uma honra estar aqui compartilhando a palavra com todos e que o Senhor venha nos dar graça para poder atingir o seu coração e que haja mudanças em sua vida. É uma noite especial porque é um dia especial. Alguém disse assim: diante de tantas tragédias, por que Deus não faz nada? Diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, por que Deus não faz nada? Mas Ele já fez. Ele fez. Aleluia. A cruz é uma lembrança eterna de que Ele fez. Aleluia. E numa sexta-feira, só que a sexta-feira judaica começa na quinta às 18 horas, né? Então, há 1990 anos, ontem, por volta das 18 horas, ele orientou seus discípulos a organizarem a ceia de Páscoa, do Pêssar. E por volta mais à noitinha, assim, ele foi para o Getsemane. Nesse período ele foi preso. Aí hoje, por volta das 9 horas, ele foi crucificado. Ao meio-dia houve trevas sobre toda a região, né? E às 15 horas ele morreu. Então, é um dia de lembrança. E eu gostaria de falar exatamente sobre isso. A mensagem da cruz, sim. Aqui está um povo que ama a mensagem da cruz. Aleluia. Você ama essa mensagem? Se você não está muito ligado à mensagem da cruz, que hoje haja uma mudança na sua vida. Que hoje haja um amor realmente por essa mensagem. E é sobre isso que nós vamos falar, esses últimos momentos do Senhor, o seu sofrimento, a sua dor, no nosso lugar. Cada dor, cada ai, cada sangue derramado deveria ser o nosso. Mas se nós morrêssemos no nosso pecado, o Hades nos tragaria e não nos liberaria. Se nós morrêssemos no pecado, não voltaríamos. Mas se um homem santo, sem pecado, morresse no nosso lugar, ele poderia voltar, e tanto que voltou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então a morte de Cristo foi substitutiva. E tudo que falamos aqui, lembre-se, era para eu e você estarmos ali. 7 bilhões, hoje 7 bilhões de cruzes, talvez 60 bilhões de cruzes, que seria o número de pessoas estimadas que já nasceram no planeta. Então 60 bilhões de cruzes, sem qualquer chance de retorno. Mas ele morreu no lugar de todos. Um sacrifício por todos. Você pode glorificar Deus aí na sua casa? Aleluia. 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Alguns desprezam, alguns riem, alguns zombam. Mas nós que somos salvos, sabemos que a palavra da cruz é poder de Deus. Quem experimentou o poder daquilo que ocorreu na cruz, do sacrifício de Cristo, quem já foi liberto do pecado, perdoado pelo Senhor, sabe que essa mensagem é poder, poder, poder para quem experimentou. Aleluia. A morte e a ressurreição. Nunca fale da morte sem falar da ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. Nunca fale que Ele morreu sem falar que Ele ressuscitou. Porque a morte é a oferta a Deus. E a ressurreição é Deus dizendo: eu aceitei. Eu aceitei. Eu aceitei. Então sempre mencione a morte e em seguida a ressurreição. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. E ressuscitou para todo sempre, né? Nunca mais verá a morte. E a igreja também, quando recebeu um corpo espiritual, nunca mais verá a morte. Aleluia. E os que morrerem em Cristo também vão ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Aleluia. Arabasturi balai.
Ele percorreu o caminho, ele abriu um caminho, ele inaugurou um caminho, e por onde ele passa nós vamos atrás. A igreja de Cristo vai atrás. Aleluia! A situação humana, não é simples a situação humana. Hoje estamos com tantas precauções, pais preocupando tanto com a saúde dos filhos, e gel, e máscara, como há uma preocupação por doenças, e parabéns pai e mãe por cuidar dos seus filhos. Mas existe uma doença que às vezes o pai não se preocupa. Porque existe a doença, o vírus que estamos vivendo nessa pandemia, o vírus pode até prejudicar o corpo, matar o corpo, mas existe um vírus maldito que vai dentro da alma. E a alma é para sempre, a alma é imortal. E se alguém morre nessa situação com a sua alma contaminada, ela está banida da presença de Deus eternamente. Continue cuidando do seu filho, mas não deixe de cuidar da tua vida espiritual, da tua alma. E a cruz aponta para a maior enfermidade do ser humano, que não é qualquer doença que você pode citar, mas é o pecado. O pecado é a única doença da alma que pode destruí-la eternamente. E a Páscoa nos lembra que o pecado, o Senhor veio para vencê-lo. Aleluia! Ele veio para aniquilar todos os efeitos do pecado. O pecado nos afasta de Deus, gerando condenação eterna. O Senhor veio nos reconciliar com o Pai. O pecado é mais forte do que o ser humano. E o Senhor Jesus veio nos trazer reconciliação com o Pai. E hoje nós somos morada do Espírito Santo. E podemos vencer o pecado. E o pecado habita em nós 24 horas por dia. Aquela força ruim clamando para desobedecermos a lei de Deus. Mas o Senhor veio para que tivéssemos a promessa de recebermos um corpo espiritual. E esse corpo não será mais contaminado. Isso é o poder da cruz. Isto é a mensagem da cruz. Como tudo começou? Vamos ver alguns slides. Você não vai me ver mais? Por enquanto, né? Nós temos aí, como tudo começou, houve uma época que só havia reino de Deus. Reino de Deus, Deus é eterno, porque Deus é eterno. O reino de Deus é o único reino eterno, porque Deus é eterno. E no próximo slide, nós vemos que um grupo foi banido da presença de Deus por rebeldia, desobediência, soberba. E esse grupo é encabeçado por Satanás. E formou-se um reino dos rebeldes, um reino dos expulsos, um reino dos condenados, chamado reino das trevas. É um reino provisório, porque começou com a expulsão de Satanás e a sua tropa, e a sua gangue, e vai terminar ali no Apocalipse 20, quando tudo que é pecado e agentes do pecado será lançado no lago de fogo. Então o reino das trevas é provisório, já está condenado, só não foi executada a condenação eterna. E nesse período, Deus resolveu criar o universo, a terra e os céus. No próximo slide, nós vemos que o reino humano, encabeçado por Adão, é uma extensão do reino de Deus. Olha lá, você pode ver, ligado ao reino de Deus. Fazia parte do reino de Deus. O Éden geograficamente é aqui, mas o Éden era um estado paradisíaco em que Deus reinava. Deus reinava sobre Adão e havia uma plena harmonia. Mas no próximo slide nós vamos ver que todo ser criado precisa ser provado. Deus não tem escravos, ele tem amigos. Deus não tem escravos, ele tem pessoas voluntariamente que o servem e o adoram. E Adão teve a oportunidade de dizer se queria ficar ou não, se era voluntário o seu estado no Éden ou não. Ele tinha uma porta de saída, uma péssima porta, mas era uma possibilidade. Isso faz parte da natureza perfeita de Deus. E no próximo slide, você conhece bem a história, o Adão caiu, consequentemente todos nós
recebemos as consequências desse pecado. Deus sujeitou toda a humanidade ao pecado. Olha bem, guarde isso. Por causa de um homem, o pecado veio para toda a humanidade. As consequências, né? Mas também por causa da justiça de um homem, a justiça de Deus vem para toda a humanidade. Aleluia. E aí nós vemos que o Éden acabou. O planeta é esse aqui, a geografia é essa. O Tigre e o Eufrates, se você for lá, você ainda encontra. O Gion e o Pison parece que secaram, não tem mais. Mas o Tigre e o Eufrates estão lá. Você pode beber da água lá, não sei se é potável, mas ainda existe. E a geografia é essa, os bichos eram esses, as plantas. Só que era uma coisa perfeita, né? Comandado por Deus, com o poder de Deus, Adão sujeito a Deus, era uma coisa linda. Então acabou o Éden, mas o planeta é esse aqui. E como Adão e a humanidade foram expulsos da presença de Deus, passamos a fazer parte do reino das trevas. Você pode ver a ligação. E quem passou a comandar o reino humano, sem que o reino humano saiba, é Satanás. Porque ele influencia sem que as pessoas saibam. Ele mente, ele engana, inventa religiões, sustenta as falsas religiões com sinais, maravilhas, curas e milagres. Então, ele influencia na política, ele influencia nas religiões, mas é ele que comanda. E, infelizmente, o reino humano também pertence ao reino das trevas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que o Messias veio, e veio pela primeira vez. Olha o próximo slide. Dentro do reino humano você pode notar a igreja. Através da vinda do Senhor, da sua morte e ressurreição, todo aquele que nele crer, todo aquele que se tornar um discípulo comprometido com ele e com a sua palavra, faz parte da igreja. E a igreja está diretamente ligada ao céu. Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Pertencemos a Deus. Aleluia. E no próximo slide, haverá a segunda vinda. A primeira vinda iniciou-se a igreja, os remidos, os perdoados. E na segunda vinda, a igreja será levada fisicamente, ou seja, levada para Deus, para o reino de Deus. E ali estaremos para sempre com o Senhor. E infelizmente, eu digo infelizmente, para a raça humana, é uma doutrina que não gosto, mas é necessária. E eu creio que também Deus não gosta, mas é necessário. Deus precisa limpar a criação de toda a sujeira, de todo o pecado. Não é possível que o reino de Deus fique um pequeno átomo de pecado, porque o pecado ele tem essa característica. Começa como um átomo, termina como uma montanha. Então não pode deixar nada que é pecador, nenhum agente do pecado, nenhum instrumento do pecado. Ele precisa banir tudo isso da sua criação. E o que o Senhor Jesus chamou de lago de fogo, ou Geena, onde a humanidade sem salvação, que faz parte do reino das trevas, é o reino humano pertencendo ao reino das trevas, e Satanás e os seus demônios, todos serão lançados para todo sempre no lago de fogo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a mim e a você de tal maneira, para reverter essa situação para mim e para você. Você pode glorificar Deus aí? E o Apocalipse 21 e 22, próximo slide. Apocalipse 21 e 22 é isso, só permanece o reino de Deus. O reino das trevas acabou, já foi julgado, já foi sentenciado, já está no lago de fogo. Eu não sei onde é, como é, e também não me interessa. Mas o que vai permanecer é o reino de Deus e todos aqueles que amam o Senhor. E tudo isso foi conquistado por Cristo na cruz. Primeira vinda, os judeus rejeitaram o judaísmo, né? Porque os judeus eram ovelhas. Mas o judaísmo rejeitou o Messias porque eles não queriam um salvador, eles queriam um rei. Mas espera. Imagina um prédio em chamas. Pessoas ali sendo queimadas. E entra uma equipe e diz: vamos reconstruir, irmão César, esse prédio.
As pessoas gritando de dor, as pessoas sendo, uns com queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, e crianças, mas a equipe que entra se preocupa em reconstruir o prédio. Trouxe porta, você cuida da parte elétrica, você cuida da parte das paredes que caíram. Não, mas as pessoas estão gritando. Seria um absurdo Deus vir aqui e restaurar fisicamente o seu reino e as pessoas continuarem no seu pecado. Seria um absurdo. Então, primeiramente pessoas, depois o resto. A primeira vinda, Deus salva pessoas. Na segunda vinda, Ele vai restaurar todas as coisas. Primeira vinda é para mim e para você. Segunda vinda, tudo será restaurado, novos céus e nova terra. Aleluia! A primeira vinda já ocorreu, é o que estamos nos lembrando hoje e amanhã. Ele morreu às 15 horas da sexta, o Shabat ele não ressuscitou, e no domingo, que começa às 18 horas, eu não sei em que horário, ele ressuscitou. Isso foi a primeira vinda. E a segunda vinda, quando é que ocorreu? Pastores, não ocorreu. Mas o mesmo que prometeu vir, voltará. Aleluia! E vamos ser francos, a primeira vinda foi muito mais difícil. A primeira vinda ele veio como cordeiro e foi morto. A segunda vinda ele virá como rei. E ninguém mais vai prendê-lo, e ninguém mais vai açoitá-lo. E ninguém mais vai cuspir no seu rosto, nem vai bater na sua cabeça com uma cana, nem vai colocar uma coroa de espinhos, porque a sua coroa será de glória. Aleluia. É sobre isso que vamos falar, vamos aproveitando. Então no Éden já ocorreu a primeira promessa, Gênesis 3,15, você está com a sua Bíblia, porém, a primeira profecia messiânica já é no Éden. Acabaram de pecar e Deus já prometeu. Mas por que Deus não perdoa? Porque Deus é santo, houve uma quebra da lei, tem que ser uma base legal para que haja o perdão não pode ser arbitrário, um Deus perfeito não aceitaria isso, a justiça de Deus não aceita isso. Tem que ter uma base legal para que haja o perdão. E a base legal será o Messias morrendo no nosso lugar. E a primeira promessa foi logo no Éden. A santidade de Deus, imagina a santidade de Deus, Deus brabo. Vocês pecaram, vocês desobedeceram a lei, vocês têm que morrer. Mas saiba, eu vou trazer vocês de volta. Aleluia! Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando, segundo os estudiosos, da vitória do Messias sobre o reino das trevas e a restauração do reino de Deus e, consequentemente, a expulsão do reino das trevas da criação. É como se Deus dissesse, seu domínio sobre a humanidade, Satanás, vai acabar. Seu domínio sobre esse planeta vai acabar. Novamente haverá um céu e uma terra. Haverá um povo ligado com Deus. E ali não haverá mais choro. Ali não haverá mais morte. Ali não haverá mais dor. E o Senhor habitará com eles. Aleluia. A Páscoa judaica, que nós estamos fazendo menção nesse final de semana, ela aponta também para o Messias. E nós vamos ver isso. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã refere-se à libertação, vitória, sobre um opressor, sobre um escravizador. A Páscoa judaica especificamente, ela está associada à saída do Egito. A palavra passar por cima, que a gente vai ler já, ela no hebraico é Pessar. A Páscoa judaica é Pessar. Foi traduzido para o grego Pasca e para o português Páscoa. Então Pessar, hebraico, Pasca, grego, e Páscoa, português. E a instituição da Páscoa foi em Êxodo 12. Você está com a sua Bíblia aí? Abra Êxodo 12. Eu não vou ler todos os versículos.
O contexto é a 10ª praga, já houve 9 pragas. Praga é golpe, ferida, pancada mortal. E a 10ª praga foi para arrebentar, e tanto que arrebentou. E cada praga, os deuses do Egito eram vencidos. E na 10ª praga foi um strike. Todos os deuses do Egito foram vencidos. Eles não puderam impedir o Deus de Israel. Aleluia. E 2 homens desarmados. Não, tinha um... O que era? Um machado? Um cajado. 2 homens e um cajado. Derrotaram a maior potência bélica da época. Aleluia. Aleluia. A nossa vitória é porque o Senhor é conosco. Quando a gente diz, você vai vencer, porque o Senhor é contigo. Se você está no Senhor, o Senhor está em você. E Ele que vai te dar a vitória. A vitória não é resultado de cálculos, a vitória é resultado de milagre. Êxodo 12:1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, versículo 3, cada um tomará para si um cordeiro para cada família. Interessante como o núcleo familiar é importante na visão de Deus. Aleluia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se, a base do reino de Deus está na sua família. A base da igreja é a sua família. Famílias cheias de Deus, cheias do Espírito, cheias da palavra, resultará numa igreja cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia de Deus. Não pense que é aqui que a gente se torna discípulo de Cristo. A gente se torna discípulo de Cristo em casa. Aí está o laboratório do cristianismo. Mas se a família for pequena para um cordeiro, o cordeiro ficou grande, cada um tomará, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas ali. Interessante, né? Tá jorrando cordeiro, tá sobrando cordeiro, chama o teu vizinho, não deixa ele sem cordeiro não. Aleluia. Aleluia, tem cordeiro para você, mas tem cordeiro para o teu vizinho. Lembre-se que a tua responsabilidade, compartilha o cordeiro com o teu vizinho. E ali eles compartilharam quando havia mais carne do que gente. E o cordeiro será sem defeito, apontando para Cristo. Era um cordeiro sem defeito, mas apontava para o Messias que não podia ter pecado. Porque se o Messias morresse com pecado, o Messias não teria como nos salvar. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Macho porque Adão era o responsável pelo Éden, né? Então o Messias viria também nessa condição. Homem, 100% homem. E sem pecado. E poderias tomar um cordeiro ou um cabrito, uma oferta, né? Para ser derramado sangue. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas laterais da porta, né? Nas casas em que o comerem. Veja o próximo slide, que interessante. Então a lateral superior, a parte superior e a lateral esquerda e direita da porta, ele aspergeria o sangue daquele cordeiro que foi morto. Então o cordeiro é morto, faz parte da refeição, e o sangue é aspergido sobre as portas. Olha o Êxodo 12, versículo 12. Porque naquela noite, pode manter o cordeiro, ou a foto. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Eu passarei, através do anjo do Senhor, eu passarei por cada casa. E todos os primeiros nascidos, os primogênitos, homens e animais, eu executarei juízo. Eles morrerão. E os deuses do Egito não poderão impedir. Aleluia. Olha que coisa linda. Quando passarei pela terra do Egito. E o anjo, volta aqui para mim. O anjo, ele estava com a espada. Imagina assim, o anjo com a espada. Chega diante de uma casa, não tem sangue. Mata o primogênito.
Chega na outra casa, não tem sangue, mata o primogênito. Chega na outra casa, tem sangue, o anjo passa e não mata ninguém. Como é que o anjo sabe quem é que não é de Deus? Pelo sangue nos umbrais. Se houver sangue no umbral, essa família pertence a Deus. Se não houver sangue, essa família não pertence a Deus. É o sangue de Jesus que nos garante: somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, e a ira de Deus não vai agir contra nós, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Leia todo o Êxodo 12, versículo 8 também fala que o anjo passou pelas casas que estavam com sangue, e isso aponta para o Messias, o sangue de Jesus Cristo, aleluia. Toda honra, toda glória seja ao nosso Deus. A Páscoa cristã. Primeiro, esse momento da morte do Messias, da vinda do Messias, sua morte e ressurreição, foi profetizado em Isaías 52, diz assim, versículo 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Mostrando que ele será elevado, mostrando que ele será sublime, mas terá que sofrer. A gente quer a glória, mas não quer o sofrimento. A Bíblia diz assim: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. A gente só quer a glória, mas tem que passar pelo sofrimento. E o servo do Senhor, ele seria exaltado e elevado, mas antes sofreria. E olha o versículo 53, versículo 4: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Isso aqui é Isaías 53, séculos antes de Cristo. Parece que ele está olhando para o Messias na cruz e relatando. Mas isso é uma profecia. Séculos antes. Todavia, versículo 10: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. E olha o versículo 11: o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Ele vai transferir para quem nele confia a sua própria justiça. A minha justiça é do Senhor, ele me deu. O Senhor é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça, porque eu e você não temos condições de enfrentarmos o juízo de Deus, porque Deus vai nos julgar, pastor Éric, pelo padrão dele, pelo caráter dele. Éric, você está aqui na minha presença, eu vou te julgar pelo meu caráter. Quem que vai sobreviver a um juízo desse? Mas o Senhor te deu a justiça dele. E o Senhor vai ver a justiça de Cristo em você. Pode entrar, Éric. Aleluia. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Porque nós recebemos a justiça do Senhor. Aleluia. Isso foi profetizado séculos antes em Isaías. E agora ocorreu. A profecia foi cumprida. Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus não passa. Ele prometeu que viria, veio. Ele prometeu que voltaria, vai voltar. Aleluia, nós cremos nisso. E por isso que temos que trabalhar enquanto ele não chega. Porque depois que ele chegar, acabou o trabalho. Depois que ele voltar, acabou o trabalho. Então tem que trabalhar já. Tem que começar já. Comece projeto já. Não, mas eu tenho projetos para 10, 20, 30, 40 anos para o reino de Deus. Comece já. Mas só daqui 50 anos que vai começar a dar fruto, a árvore vai produzir fruto, mas comece já então. Que o Senhor nos encontre trabalhando e não olhando para o céu esperando não sei o quê. Aleluia! Aleluia! Que o Senhor nos encontre com a mão no arado.
E não, estou esperando o mestre. Nem vou começar nada, porque daqui a pouco ele vem. Eu tenho um projeto para 10 anos, mas nisso o senhor já vem. Não, não é assim não. Comece já, antes que ele venha. E se ele vier, deixa o projetinho parado ali. Mas se ele não vier, você vai colher os frutos. A gente não tem a data, só tem a promessa. E no Getsemane, irmãos, o Senhor Jesus entrou em agonia do Getsemane. Você sabe a história, ele participou da refeição do Pêssar, aquela refeição com pães asmos, lembrando a pressa em sair do Egito, o cordeiro, as ervas amargas, lembrando a dor que Israel sofreu ali na escravidão. Então participou daquela refeição cerimonial, e ele então foi para o Getsemane. Ele foi para o Getsemane orar. E Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue. E eu vou analisar aqui, eu busquei numa fonte, uma visão médica, uma visão clínica da morte de Cristo. E eu vou dar algumas informações que eu pesquisei. E, inclusive, Lucas registrou que o Senhor começou a suar gotas de sangue. Não é normal suar gotas de sangue, mas diante de fraqueza física, mais um abatimento moral violento, mais uma ansiedade, ele estava antevendo o que ele passaria. E aquilo gerou uma tensão, e finíssimas veias capilares que o sangue que circulam aqui, que estão aqui na nossa fronte, começaram a estourar e se misturar com o suor. Isso é o auge de uma comoção, uma aflição diante do que ele estava antevendo que passaria. Mas ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade. Esse é o projeto e eu vou executar. Eu tenho que morrer, então vou morrer. Aleluia. E o Senhor Jesus estava cara a cara com a justiça de Deus. Ele saberia que lidaria. Porque, irmão, se você for analisar, o Senhor Jesus, ele suportou o nosso pecado e recebeu a ira de Deus. Ele recebeu a ira de Deus. O Senhor Jesus se tornou o nosso substituto, mas era a ira de Deus sobre nós no substituto. Então o Senhor Jesus estava antevendo tudo isso. Cara a cara com a justiça de Deus. O pecador estava sendo morto, mas não eu e você, o substituto. Aleluia. Vamos lá, mais um slide. O Senhor Jesus foi preso na noite de uma quinta-feira. Os guardas os esbofetearam, chutaram e cuspiram em seu rosto. Ele passou a madrugada sem dormir e sem comer. Ao ser julgado na manhã do dia seguinte, já estava, portanto, muito debilitado. Então ele passou pelo sinédrio para ser julgado pelas autoridades judaicas. Foi um julgamento ilegal, muitos equívocos, e qualquer um podia... O próprio Senhor Jesus podia dizer: esse julgamento é ilegal por causa disso, disso. E seria desfeito na hora, seria cancelado na hora. Mas o Senhor Jesus, ele estava se entregando. Ele sabia que ele estava se oferecendo no nosso lugar. Então ele ficou quieto, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Não se defendeu, nem buscou os seus direitos, mas ele se entregou. E o seu silêncio significa isso. E do sinédrio ele foi para Pilatos, que era a autoridade romana ali, comandando a Judéia. A cúpula judaica, o sinédrio, não tinha autoridade para matar ninguém. Precisava do aval da autoridade romana. Então manda para Pilatos. Pilatos, tentando escapar dessa responsabilidade, disse: de onde que ele é? De Nazaré. Então mande para Herodes. Herodes está aqui. Manda para Herodes. E lá foi o Senhor Jesus para Herodes. E todo esse percurso sendo zombado, sendo flagelado. E aí o Herodes devolve ele para Pilatos. Pilatos que decida. E aí Pilatos lavou as mãos, mas não deixou de assumir a responsabilidade.
ele matou um homem inocente para agradar a tropa, né? Para agradar o povo, para agradar a liderança. Entre salvar um inocente e agradar as autoridades judaicas, vou agradar as autoridades judaicas, assim evita problema. E ele foi despido e flagelado pelos soldados. Você pode acompanhar a leitura aí? Ainda de manhã foi submetido a cerca de 120 açoites, cerca de tortura que antecedia a maioria das execuções romanas na cruz. Despido, o Senhor Jesus foi amarrado a um tronco vertical, de costas para os soldados. O chicote usado nesse tipo de tortura era o flagrum, que contém na ponta ossos de articulações ou esferas de chumbo para intensificar a dor. Então o impacto do chumbo doía, mas os ganchinhos que tinha na ponta do chumbo grudava na pele. E quando puxava, vinha sangue, vinha pele, vinha carne. Era realmente algo extremamente doloroso. Isso antecedia a morte. Próximo slide. Os açoites atingiram sobretudo a região lombar. Isso é um médico explicando. E perfuraram a pele, traumatizando os nervos e os músculos. Irmãos, um corte na mão dói. Imagina nervos e músculos sendo dilacerados. No meio das costas, a flagelação levou à ruptura dos alvéolos, as estruturas que retêm o ar nos pulmões. Jesus mal respirava e teve acessos de vômitos. Foi colocada uma coroa de espinhos para zombar dele, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Os cirurgiões, diz esse médico, sabem muito bem como essa região sangra. Então o seu rosto estava ficando deformado pela surra, pelos socos, e estava sangrando, coberto de sangue. Coberto de sangue. E agora ele é levado por ordem, ele já foi autorizado por Pilatos a ser morto. Ele vai agora levado até o local da execução, até o Calvário. O tronco, como acontecia com os condenados à crucificação, Jesus carregou o tronco que pesava 22 a 27 quilos, eu já ouvi falar em 50 quilos, mas essa fonte coloca cerca de 30 quilos então. O caminho era de terra e cheio de buracos. Certamente o Senhor estava descalço. Peso, machucando os pés, o esforço associado à agressão do açoitamento pode ter causado um derrame na pleura, a membrana que reveste os pulmões. Quando isso ocorre, é enorme a dificuldade para respirar. Essa travessa que você está vendo aí é o patíbulum, que o condenado levava, segundo historiadores, sugerem então que ele estava levando o patíbulum, que seria conectado, ligado à estaca que já estava no lugar. E o percurso entre Pilatos e o Calvário, segundo estudiosos, 600 metros. Muito lento, né? Pelo peso, pela sua fragilidade física, pela perda de sangue, pela dor do terreno. Não era um terreno liso, era um terreno, como já foi dito, cheio de pedras. E o Senhor Jesus foi o momento da sua crucificação. As suas vestes, porque colocaram um manto real para zombar dele, depois recolocaram as suas vestes. E as suas vestes grudaram na sua carne viva, exposta. Os carrascos despojam sua túnica colada nas feridas. Imagina o carinho, imagina o amor, imagina o carinho que eles puxaram aquela roupa. Cada fio de tecido aderiu à carne viva. Ao puxarem a túnica, se laceram as terminações nervosas e põem em descoberto as chagas. E mais feridas se abrem e mais sangue começa a jorrar. Ei, era eu e você que devíamos estar lá. Aleluia! Mas o Senhor disse, Deus amou muito de tal maneira. E o Messias disse, deixa que eu vou morrer no teu lugar. Eu vou sofrer a sua dor, eu vou morrer a sua morte.
O Senhor Jesus é deitado de costas, as suas feridas abertas se incrustam de poeiras e pedregulho. Toda aquela terra, todo aquele pedregulho entrava na pele, na carne exposta. E ele foi crucificado. É interessante, né, que a maioria dos desenhos põe o prego penetrando na palma da mão. Mas mão, segundo eu pude pesquisar, pode ser do cotovelo até a ponta do dedo. E, segundo estudiosos, o melhor lugar seria aqui no pulso, porque há 2 ossos que segurariam bem o peso. As mãos é cartilagem, não seguraria muito. Então, o melhor lugar seria ali, como você está vendo na imagem. É um prego de uns 12 centímetros, atravessa o pulso, atravessa a madeira e ainda dá para dobrar lá do outro lado. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo já viu isso. Vocês estão entendendo que por que é uma abominação falar em coelho na Páscoa? Pensa num coelho. Páscoa é coelho. Olha o sacrifício de Cristo. Olha as suas feridas. Olha o que ele sofreu. Olha o sangue derramado. Por favor. É uma abominação. É um insulto a Deus. Brincaram com Deus, zombaram de Deus, do Senhor Jesus no carnaval. Olha o que está acontecendo. Brincaram, zombaram, ridicularizaram o nosso Salvador, zombaram do único caminho, da única verdade, da única vida. E querem mais o quê? Senhor, veja outro slide. Os pregos utilizados na crucificação eram de ferro, cerca de 12 centímetros. Eles perfuraram, isso é o relato de um médico. Eles perfuraram o nervo mediano do antebraço, provocando uma sensação intensa de queimadura. A dor é tanta que pode causar vertigens. O nervo é destruído. Você já viu um nervo que permanece, que é tocado no dentista? Um nervinho. Quando tocado no dentista. Agora imagine um feixe de nervos dilacerado por um prego. E o que sobrou suportando o peso do prego. E me veio falar em coelho. E veio me falar em chocolate. Pai, mãe, para onde você está levando seus filhos? Leve seus filhos para o céu. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Que adianta iPhone 10, 11, 12 e não tem salvação? Que adianta viver sem esperança? Ei, glória! Aleluia! Páscoa é para lembrar. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. E quem quiser será salvo, mas quem não quiser será condenado. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará como uma corda de violino, esticada sobre a base. Cada solavanco vai mexer nesse nervo e vai gerar dores dilacerantes. E em cada segundo de dor, o Senhor podia ter falado: Pai, chega, desisto. Chega. Porque todas as pessoas por quem estavam morrendo estavam zombando, estavam rindo. Só alguns discípulos fiéis ali. Mas a maioria estava zombando, as autoridades zombando. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Eles estão sendo enganados. Satanás cegou o entendimento deles. Eles não sabem. Eles tanto que não sabem que ensinam os próprios filhos o mesmo caminho. A maior prova que alguém é ignorante do que faz, transfere para os filhos a mesma maldição que vivem. Ensina o mesmo caminho de trevas. E o Senhor Jesus, você pode ver nessa figura, ele ficou o tempo todo assim, porque se ele encostasse a cabeça na estaca, os cravos penetrariam mais na sua fronte. Então ele tinha que ficar cabisbaixo.
Ele não conseguia olhar para o céu. Ele só olhava para baixo. Um maldito não pode olhar para o céu. Ele se tornou no maldito em nosso lugar. Não é digno de olhar para o céu, mas é eu e você que não tínhamos qualquer qualificação para olhar para o céu, mas hoje, graças ao sangue de Jesus, você não só pode olhar para o céu, como você pode dizer: papai, papai, pai nosso, e ainda vai morar com ele, e vai morar com ele. Você não só tem o direito de olhar para o céu, mas você tem o direito de entrar no céu. Mas ele teve que olhar para baixo, para que você pudesse olhar para cima. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. É uma linguagem técnica porque é o médico falando. Os deltoides, os bíceps esticados, levantados, os dedos se curvam. Cãibras, cãibras. A sua morte, por volta de 15 horas, ele faleceu. Há duas hipóteses prováveis da sua morte: asfixia, falta de ar, e choque hipovolêmico. Asfixia, os braços erguidos e imobiliza o peito, dificultando a respiração. E o choque hipovolêmico, a violência provocada pelo açoitamento. Volte aqui para mim. Pelo que eu pude ler, nessa posição, preso e sustentado pelas pontas e os pés, nessa posição, o diafragma não funciona. A pessoa fica assim e começa a faltar ar. Aí ele tem que se levantar sobre os pés ali, e toda a dor, porque os pés estão pregados com prego. Então, ele se levanta e toda aquela dor no braço, no pulso dos pés, e ele respira. Aí cai de novo. Quando começa a faltar ar, aí ele faz esse movimento de novo. E ele ficou das 9, pelo que eu pude ver, até as 3 nessa posição, levantando, e toda a dor do movimento. Por isso que ele falou pouco. 7 frases dizem que ele falou na cruz, né? Tem uma mensagem que diz as 7 palavras de Cristo na cruz. E a última foi... Uma delas, né? Uma delas foi: meu Deus, por que me desamparaste? Foi a única vez que ele reclamou. Ele não reclamou da dor, irmão César, irmão Joel. Ele não reclamou da dor. Ele reclamou da ausência de Deus. Ele sabia por quê? Porque malditos não têm a presença de Deus. E naquele instante, Deus não era com ele. Ele estava sozinho. E ele reclamou: ai, está doendo. Não os cravos, não todas essas feridas, mas eu estou te sentindo, Pai. Eu nasci te sentindo, eu fui criança te sentindo, falávamos, conversávamos, eu fui jovem sentindo a tua presença, no meu ministério eu sentia a tua presença, o Senhor era comigo 24 horas por dia, mas agora eu não te sinto, isso dói. Você tem sentido a presença de Deus? Aleluia, é o que temos de mais importante, essa presença dentro de nós. Não se acostume a não sentir Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, sente a presença de Deus. Aleluia. E a segunda frase, poucas frases: está consumado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Não há mais nada para ser feito. E ele disse então, por fim: em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí é que está, ele tinha que fazer esse movimento para respirar. Esse movimento. Só que cãibras, dores, ele já não tinha mais força. Então ele bradou: em tuas mãos entrego o meu espírito. Já não tinha mais condições de subir sobre os pés para poder respirar. E caiu. Caiu morto? Não, agonizando. Vários minutos, dizem que talvez 5 minutos. E a total falta de oxigênio, mais todas as lesões, mais a perda de sangue agravaram. E ele morreu.
Ele sabia que ia morrer porque não tinha mais como respirar. E é por isso que quebraram as pernas dos ladrões para que eles não respirassem e não entrassem no Shabat, não entrassem no sábado e não fizessem esse movimento. Se a história terminasse aqui, nosso Salvador morreu, viveu uma vida bonita, deu um bom exemplo, mas aí seria mais uma religião. Mas diz a palavra, no findar do sábado, quando acabou o Shabat, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, Mateus 28, e a outra Maria foram ver ao sepulcro. Versículo 5. Mas o anjo disse às mulheres, não temas, porque sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. E até hoje a voz do anjo ecoa. Ele não está aqui. Ele ressuscitou e nunca mais verá a morte. E todo que nele crê jamais morrerá. A sua ressurreição e a vida. Mesmo os que morreram vão retornar e jamais morrerão. Ei, você perdeu alguém fiel a Deus. É por uma questão de tempo. Logo ele vai voltar e jamais vai morrer. E só para encerrar, a ressurreição, como eu disse, a morte é o Senhor Jesus oferecendo, dando a oferta. E a ressurreição é Deus dizendo, eu aceitei. Eu aceitei. Aleluia, eu aceitei. Agora a humanidade pode ser perdoada. Agora a sua justiça pode ser transferida para quem crer e se comprometer contigo. Aleluia. E houve um impacto, já estou encerrando, houve um impacto nos apóstolos, nos discípulos. Eles estavam amedrontados. Eles estavam com medo. Eles estavam cabisbaixos. Mas alguma coisa aconteceu naquele domingo, que essa gente saiu pelo mundo todo dizendo, ele ressuscitou. Alguma coisa tremenda aconteceu, porque eles saíram pelo mundo todo anunciando, ele morreu, mas ele ressuscitou. Eu vi. Podem me matar, mas eu sei o que eu vi. E ele conversou conosco. E ele ficou semanas conversando conosco. Ele estava conosco após a ressurreição. Pode me matar, mas eu sei o que eu vi. E não foi uma passagem. Ele ficou conosco. 40 dias, né? Aleluia. Escute. Alguém pode até viver pregando uma mentira, mas ninguém morre pregando uma mentira. Você vive, alguém pode viver defendendo uma mentira e ganhando com ela, mas você vai morrer. É verdade ou mentira? Duvido que alguém morra por uma mentira. Mas os apóstolos disseram, eu morro, pode me matar. Diz a tradição que Pedro foi crucificado em Roma. E quando foi ia ser crucificado, ele disse assim, não, me crucifiquem de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer com o meu Senhor. Aleluia. E a ressurreição, irmãos, Apocalipse 1,14. João já não viu mais aquele homem arrebentado na cruz. Os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Verso 15, os seus olhos brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu, João, o vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Aleluia.
Era baixa, arabaias. Irmão Joel vai louvar a Deus agora. Rude Cruz. E vamos fazer o seguinte: quando você cantar, pode projetar nele. Quando você cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz. Se você apenas cantar, nada vai acontecer. Mas se você realmente disser, eu amo a mensagem da cruz, e eu vou anunciá-la até trocar por uma coroa. Se você fizer esse compromisso agora, Deus vai te renovar. Deus vai te fortalecer. A glória de Deus vai encher onde você está. Em nome de Jesus. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aleluia! Até por uma coroa. Aleluia! Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Canta aí na sua casa, meu irmão. Canta aí, minha irmã. Eu não estou quase conseguindo cantar esse hino, porque a glória de Deus está neste lugar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, glórias a Deus!